Fala pessoal, meu nome é Vitor Rosa, sou cardiologista do INCOR e hoje nessa nossa discussão do Triple I a gente vai falar dos critérios diagnósticos da endocardite infecciosa, que são os critérios de Duke. E nós vamos falar também da atualização recente que esses critérios tiveram. Então agora em 2023, em agosto, foi publicado algumas modificações desses critérios e nós vamos discutir hoje com vocês. Primeiramente, os critérios de Duke são divididos em critérios diagnósticos anatomopatológicos e diagnósticos clínicos. A maior discussão aqui vai ficar nos diagnósticos clínicos, mas é óbvio que o critério anatomopatológico é o padrão ouro. Então, eu tenho um paciente com suspeita de endocardite, eu vou submetê-lo à intervenção, eu explanto a válvula e naquela válvula existe germe ou existe uma vegetação. Então, eu faço o diagnóstico anatomopatológico, é o diagnóstico padrão ouro da endocardite infecciosa. Mas a gente vai discutir um pouquinho também do diagnóstico clínico, que para nós é o mais importante. Vamos fazer, quando esse paciente chega no pronto-socorro ou durante uma internação, eu vou utilizar os diagnósticos clínicos para poder definir se esse paciente tem ou não endocardite. Os critérios de Duke, eles são divididos em critérios maiores e critérios menores. Entre os critérios maiores eu tenho identificação etiológica, ou seja, identificar o germe e identificar um envolvimento endocárdico da doença. E os critérios menores existe a predisposição, febre com temperatura maior que 38 graus, fenômenos vasculares, fenômenos imunitários, evidência microbiológica e uma coisa que já é nova, já é um critério novo, é o critério de imagem dentre os critérios menores que nós vamos discutir mais para frente nessa aula. Então, inicialmente, todo paciente que tem uma doença valvar, uma valvopatia e tiver febre, eu tenho que pensar em endocardite. Essa primeira suspeita, ela se dá de acordo com a história clínica daquele indivíduo, com o exame clínico, com o exame físico e alguns exames complementares. A partir daí, eu tento preencher os critérios de Duke para definir se esse paciente tem realmente uma endocardite infecciosa. Então, se eu tiver 2 critérios maiores, 1 maior e 3 menores, ou 5 critérios menores, eu tenho uma endocardite definitiva, eu fiz o diagnóstico. Qualquer coisa diferente disso, a endocardite se mantém como possível. É importante falar e reiterar que eu posso tratar o indivíduo com endocardite possível. Ele não obrigatoriamente tem que ter uma endocardite definitiva para eu tratá-lo. E os critérios de Duke não servem para rejeitar o diagnóstico. Ou seja, os critérios de Duke foram feitos para diagnosticar. Eles têm um valor preditivo positivo, mas o valor preditivo negativo é ruim. Ou seja, se eu tiver só um critério maior, ele é endocardite possível, ele não é uma endocardite rejeitada. Se eu tiver só 3 menores, mais uma vez, ele é possível, não é rejeitada. Para rejeitar a endocardite, eu tenho que ter certeza que não é endocardite. Por exemplo, o indivíduo veio, teve um episódio de febre e depois ficou uma semana sem febre. Isso não é endocardite. Endocardite geralmente continua tendo febre. Ou ele teve febre, eu dei um antibiótico qualquer, eu dei azitromicina por 3 dias para ele parou de ter febre. Veja, provavelmente isso não é endocardite, que endocardite não sararia, não trataria com 3 dias de azitromicina. Ou ele vai para sua investigação, ele tem uma disúria também, além da febre, eu faço um exame de urina, o paciente tem uma leucocitura. Veja, eu fiz um outro diagnóstico alternativo, eu tenho segurança que o diagnóstico alternativo de cistite é o principal diagnóstico, então eu descarto a endocardite. Então, para descartar a endocardite, ou eu faço um outro diagnóstico, ou eu tenho segurança que não é endocardite, pelo padrão dos sintomas daquele paciente. Agora, começando pelos critérios maiores, identificar o agente, identificação etiológica é um dos critérios maiores. Para eu preencher como critério maior, eu tenho que ter 2 pares de hemocultura positiva com micro-organismos típicos ou 3 pares com micro-organismos atípicos. E quais são os típicos? São esses descritos aqui. Streptococcus viridans, Streptogalolíticos, que é o antigo Bovis, grupo ASEC, Aureus e Enterococcus fecalis. E vocês podem ver alguns germes aqui em vermelho, que são germes incluídos nessa nova atualização. Então, alguns indivíduos em material protético, como Staphylococcus negativo, Corynebacterium ou Streptococcus de uma maneira geral, com exceção do Pneumonia piógenes, Granulicatella, todos esses em vermelho foram incluídos na nova atualização. Então, esses germes todos descritos são típicos. Se eu tiver 2 pares, eu tenho um critério maior. Agora, outros germes que não esses são atípicos e eu preciso de 3 pares de cultura. Outras recomendações que tem na atualização é que eles dizem que não é obrigatório eu puncionar locais diferentes. Ou seja, não obrigatoriamente eu tenho que ter
3 punções diferentes. Entretanto, isso é fortemente recomendado, pelo risco de contaminação. Se eu tiver 3 punções no mesmo local e eu tiver contaminado ali, eu vou ter 3 germes em 3 pares, eu vou fazer um diagnóstico de critério maior sem ter realmente esse germe na corrente sanguínea. Então, apesar de descrever que não é obrigatório puncionar locais diferentes, é recomendado que se faça. Se não dá para fazer, tudo bem, faça do mesmo local, mas idealmente puncionar locais diferentes. Existem também como critérios maiores outros testes microbiológicos que já havia anteriormente. Então, eu encontrar, por exemplo, Coxiella, Bartonella, Troperima, Whippley, em outros testes, como por exemplo um PCR, eu reconheci aquele agente, que é um agente de difícil crescimento nas culturas habituais, então eu faço também um diagnóstico de critério maior. E aqui em vermelho a gente coloca novos testes que surgiram como sequenciamento por amplo, como metagenômica ou imunofluorescência indireta para outros germes ou para os mesmos germes, como Coxiella e Bartonella, né? Então, esses novos testes entraram como critérios maiores de identificação do germe. O outro critério maior é o envolvimento endocárdico. Então, eu posso ter o acometimento endocárdico, que vai gerar alguma alteração estrutural e pode ser reconhecido pela ausculta, por exemplo. Então, identificar um novo sopro naquele indivíduo. Lembrando que modificação do sopro não é um critério maior, porque esse sopro pode modificar pela evolução da valvopatia, mas um novo sopro pode ser um critério maior. Entretanto, é fortemente recomendado que a gente faça esse diagnóstico de critério maior com um ecocardiograma. Tá? Por quê? O novo sopro ele pode ser utilizado em locais que eu não tenho acesso ao ecocardiograma. Então, eu tenho uma forte suspeita de endocardite, ele tem um sopro novo, eu conheço aquele paciente, eu vi um sopro novo, então eu posso utilizá-lo como critério maior porque eu não tenho acesso a um ecocardiograma. Mas o ideal é que eu sempre faça um ecocardiograma, obviamente não só para diagnóstico da endocardite, mas para avaliar outros fatores prognósticos. Então, o ecocardiograma e muitas vezes o ecocardiograma transofágico são necessários, mas para diagnóstico, apenas diagnóstico, sem discutir prognóstico, eu faço diagnóstico de envolvimento endocárdico pelo eco se eu tenho vegetação, abscesso ou deiscência de uma prótese. Um outro ponto que surge é o PET-CT, um exame novo que tem sido cada vez mais estudado, né, nas doenças valvares, na endocardite principalmente, e aí a Sociedade Europeia já havia incluído a captação do PET numa bioprótese implantada há mais de 3 meses e regurgitação para valvar na tomografia. E nesta nova atualização, o que ocorreu foi incluir também um PET-CT positivo na válvula nativa. Lembrando que o PET serve para diagnóstico e não para descartar. Eu posso ter um PET negativo e ainda ter uma endocardite, por vários fatores relacionados ao PET, que a gente vai discutir posteriormente nas aulas de PET-CT. Mas o que é importante é, hoje, como critério de envolvimento endocárdico, além da ausculta e do eco, eu posso utilizar o PET-CT numa bioprótese com mais de 3 meses ou também em válvula nativa, de acordo com essas novas atualizações. Agora, indo para os critérios menores, a gente tem, como dito anteriormente, predisposição, febre, fenômeno vascular, imunitário, evidência microbiológica e critério de imagem. Então, nos critérios de predisposição são vários. O que predispõe uma endocardite? Uma prótese, um indivíduo que tem prótese, cardiopatia congênita, uso de droga, valvopatias prévias, cardiopatia hipertrófica e foi incluído também na nossa atualização a endocardite infecciosa prévia. Quem teve endocardite infecciosa anteriormente já tem um critério menor. Fenômeno vascular, foi incluído abscesso cerebral ou esplênico, que não havia, e o nosso critério de imagem, que nós vamos discutir posteriormente. Lembrando que evidência microbiológica é qualquer coisa que não se encaixe no nosso critério maior de evidência microbiológica. Ou seja, eu tenho que ter 2 pares de cultura do micro-organismo típico. Se eu tiver um só do micro-organismo típico, ele entra como critério menor. Para ser critério maior, tem que ter 3 de micro-organismo atípico. Se eu tiver só 2, ele entra como critério menor. Falando um pouquinho dos fenômenos vasculares clássicos, apesar de eles serem poucos frequentes, é sempre bom a gente discutir. Então eu tenho aqui 2 exemplos de lesões de Genway, que são manchas eritomatosas em palmas e solas relacionadas à embolia séptica. A gente pode ver aqui na palma da mão e na sola do pé do indivíduo. Existem também os fenômenos vasculares como hemorragias subungueais e petequias, também são considerados como critérios menores. Outro fenômeno vascular é o aneurisma micótico. O aneurisma micótico, apesar do nome, nos
remeter a fungo, é porque a primeira descrição era numa endocardite fúngica, mas o aneurisma micótico não tem nada a ver com fungo. O aneurisma micótico ele é um aneurisma falso por microembolizações para o vasa vasorum, que são aqueles pequenos vasinhos que nutrem a camada média. Então a camada média ela enfraquece e a camada mais interna do vaso ele vai para fora, fazendo como se fosse um balão, como nas imagens demonstradas. Então, esse fenômeno vascular aneurisma micótico ele não tem a ver com fungo, é relacionado a microembolizações para o vasa vasorum. Agora, em relação aos fenômenos imunitários, a gente tem os nódulos de Osler, que também não são frequentes, mas são descritos, são nódulos clássicos, são nódulos geralmente em polpas digitais, e são nódulos subcutâneos e macios. Existem também as manchas de Roux, que também são fenômenos imunitários que a gente avalia no fundo de olho. São algumas hemorragias retinianas ovaladas com o centro bem empalidecido. E o que mudou em relação ao fenômeno imunitário é que ocorreu uma descrição mais detalhada do que é uma glomerulonefrite como fenômeno imunitário em vigência de endocardite. E essa descrição é de uma insuficiência renal aguda inexplicada ou uma piora da função renal associado a dois desses itens que eu vou citar: hematúria, proteinúria, cilindrúria ou alguma alteração sorológica, como complemento baixo, crioglobulinemia ou algum imunocomplexo circulante. E óbvio que o diagnóstico de glomerulonefrite pode ser feito também por uma biópsia, seria o diagnóstico padrão ouro. Então o que vem de interessante nessa nossa atualização dos critérios de Duke é ele definir exatamente o que é uma glomerulonefrite como fenômeno imunitário, um critério menor dos nossos critérios de Duke. Então a gente tem os critérios maiores, que é identificação etiológica e envolvimento endocárdico, citamos todos os critérios menores, incluindo aqui evidência microbiológica, e esse critério de imagem, como eu citei anteriormente, é uma coisa nova, que não havia nos critérios de Duke e tem nessa nossa atualização. E o que é esse critério de imagem? É um PET-CT positivo que não se encaixa no critério maior. Lembrem, critério maior PET-CT, se for uma bioprótese implantada há mais de 2 meses ou válvula nativa. Se essa captação for numa bioprótese há menos de 3 meses, ele entra como critério de imagem. E apenas relembrando que os nossos critérios de Duke não foram feitos para rejeitar a endocardite. Eles têm alto valor preditivo positivo, ou seja, se eu tenho 2 maiores, 1 maior e 3 menores, ou 5 menores, eu tenho endocardite definitiva. Qualquer coisa diferente disso eu não descarto, eu não rejeito o diagnóstico, eu fico como endocardite possível. E na maioria das vezes a gente vai tratar o indivíduo como endocardite possível. Lembram? Muitas vezes no início dos sintomas, o ecocardiograma não vai mostrar uma vegetação, às vezes a vegetação demora para aparecer, então muitas vezes é difícil ter um desses critérios maiores de envolvimento endocárdico. Muitas vezes demora para crescer o germe, demora aí pelo menos uns 3 dias para começar a crescer um germe numa hemocultura. Então vejam, eu já perco 2 critérios maiores numa fase inicial da avaliação. Dos critérios menores, muitos deles são tardios ou raros. Então vejam, a suspeita clínica de endocardite no indivíduo grave, mesmo que endocardite possível, eu posso iniciar o tratamento, eu não preciso de uma endocardite definitiva. Então era isso, pessoal. Para mais informações, para mais aulas como essa, nosso site tripley.com.br e nosso Instagram, @3i_incor. Muito obrigado.